Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11, para nós meditarmos nessa noite um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você crê que Deus tem algo especial para falar no seu coração nesta noite? Você não saiu da sua casa à toa, você em casa não acessou essa transmissão, não acessou as redes sociais para assistir esse culto à toa. Deus tem algo para falar ao seu coração. A palavra de Deus sempre fala aos nossos corações, desde que ela esteja aberta, desde que ela seja lida, desde que ela seja ministrada, ela sempre fala aos nossos corações. Amém? Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler apenas os primeiros 4 versículos. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça. Ó Deus, mais uma vez, na tua presença nós nos encontramos e nos dirigimos ao Senhor para que o teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas, venha sobre a vida da tua igreja, trazendo entendimento, abrindo, ó Deus, as nossas mentes para que possamos compreender a tua palavra, que a tua palavra possa encontrar um solo fértil nos nossos corações, que possa ser semeada e que possa crescer e frutificar nas nossas vidas, ó Deus. Oramos para que caia por terra todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que porventura esteja incomodando, atrapalhando, ó Deus, o mover do Senhor na vida do teu povo, da tua igreja, dos nossos irmãos nos lares, ó Deus, em nome de Jesus. Alcança agora cada família, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, ó Deus, onde quer que estejam, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz, e ela jamais, ela nunca volta vazia, e não será diferente nesta noite. Estamos com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Este capítulo 11 do Evangelho de João é bastante conhecido. Este episódio, essa narrativa, trata-se de um milagre extraordinário realizado por Jesus. Alguns teólogos enxergam este episódio como um milagre essencial, porque ele inicia uma sequência de acontecimentos, uma sequência de eventos que culminaram, que levaram na crucificação de Jesus. A partir do relato de João nós vemos que este foi o último milagre de Jesus antes dele ser crucificado. Eles consideram essa como uma ressurreição que levou à morte, bastante antagônico, uma ressurreição que levou à morte, no sentido que a ressurreição de Lázaro desencadeou todo esse movimento por parte dos principais sacerdotes, por parte dos fariseus, que acabou culminando na morte de Jesus. Alguns detalhes deste texto bíblico nos chamam a atenção, e a Bíblia nos mostra que Lázaro e sua família possuíam uma grande proximidade com Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família. Versículos 3 e versículo 5 do capítulo 11 de João. Jesus se referiu a Lázaro como nosso amigo Lázaro, ao falar com seus discípulos no versículo 11.
O nome Lázaro é uma forma abreviada do nome hebraico Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. Aquele a quem Deus ajudou. E é importante destacar que o Lázaro descrito no capítulo 11 e capítulo 12 do Evangelho de João não tem relação alguma com o personagem Lázaro, o leproso, da parábola do rico e do Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16. Com toda certeza, este episódio, a ressurreição de Lázaro, foi um episódio que revelou profundamente acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ela apontou para Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, como a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Embora Jesus tenha sido avisado sobre a enfermidade de Lázaro, nós podemos perceber que o texto do Evangelho de João enfatiza que o propósito de Jesus naquela situação não era de curar um enfermo. Jesus foi avisado que Lázaro havia adoecido. Quando a notícia chegou a Jesus através dos mensageiros, não chegou a notícia que Lázaro havia já falecido. Mas nós percebemos que o propósito de Jesus naquela ocasião não era curar um enfermo, mas sim ressuscitar a Lázaro, para que a glória de Deus fosse revelada através dele. Havia um propósito nisso tudo. Dentre tantas as verdades, tantas lições que nós encontramos neste trecho, nessa passagem das Escrituras, eu quero destacar algumas para nós meditarmos nesta noite. Primeira delas, o fato de Lázaro ser amigo de Jesus não o poupou de ser acometido por uma doença. O fato dele ser amigo de Jesus, como nós vimos aqui, e se você ler todo o capítulo 11, você vai perceber, Lázaro, aquele a quem Jesus amava, a família de Lázaro era muito amada por Jesus, mas o fato dele ser amigo de Jesus não o poupou da doença. E pior, a sua situação se agravou, e ele veio a óbito. Além de não ter sido poupado da doença, Lázaro veio a falecer, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo sendo próximo do mestre. Com certeza Lázaro era alguém que era muito temente a Deus, próximo do mestre, e mesmo assim não foi poupado da doença e consequentemente da morte. O fato de andarmos com Jesus, mantermos íntima comunhão com Ele, com a sua palavra, não nos imuniza, não nos isenta, não nos afasta dos sofrimentos. As crises são inevitáveis. Em lugar algum das Escrituras nós encontramos embasamento para dizer o contrário disso. As crises são inevitáveis, o sofrimento nas nossas vidas são inevitáveis. Existem algumas garantias que elas chegarão nas nossas vidas. Além da Bíblia não embasar nenhum tipo de vida longe, distante dos sofrimentos, muito pelo contrário, ela nos garante, ela nos diz que elas chegarão inevitavelmente nas nossas vidas. Salmos 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. João 16, 33, Jesus volta a confirmar que as aflições são inevitáveis.
Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos alerta para esses momentos de aflições, para esses momentos de sofrimento. Porém, também Ele não diz que a nossa vida seria uma vida de sofrimento. A sua palavra nos garante vitórias, ainda no tempo presente. Salmos 30, versículo 5b: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A palavra nos diz, a palavra nos garante que nós não iremos viver uma vida de sofrimento, iremos sim passar por tribulações, por aflições, por dificuldades, mas que a nossa vitória está garantida no nome de Jesus. Jesus poderia sim ter impedido que Lázaro ficasse doente, poderia ter curado Lázaro mesmo à distância, como ele fez muitas vezes, mas havia um propósito maior do que apenas a cura de Lázaro. O propósito de Jesus naquela ocasião não era curar um doente, mas sim ressuscitar a Lázaro, para que a sua glória fosse revelada, para que a glória de Deus fosse revelada através do unigênito do Pai, através de Jesus. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, passamos por lutas, por aflições, por dificuldades, não compreendemos, muitas vezes questionamos: por que Deus, tanta dor, por que tanto sofrimento, por que isso está acontecendo comigo, com a minha família, no meu lar, na minha casa, nos meus negócios? Espere, tenha calma, tenha paciência. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tinha propósito até mesmo na enfermidade de Lázaro, e na sua morte Deus tinha propósito. Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na sua família, Deus tem propósito para você, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda no momento presente. Apenas creia, apenas coloque-se diante do Senhor, entregue a sua vida com fé e esperança no Senhor, que Ele tem o melhor para você, para a sua vida, para a sua família. Em segundo lugar, uma segunda lição que nós aprendemos através desse episódio é que Jesus não age de acordo com a nossa agenda. Marta e Maria pensaram que Jesus havia chegado atrasado, e realmente, olha que interessante, logo que Jesus foi informado da doença de Lázaro, através do mensageiro enviado pelas suas irmãs, Marta e Maria, Jesus ainda permaneceu 2 dias onde estava. João 11, 6 e 7. Só depois desses 2 dias ele decidiu retornar para a Judéia, acordar o seu amigo. No versículo 8 nós vemos ainda que os discípulos não gostaram muito da ideia, porque os judeus estavam à procura de Jesus para matá-lo, e os discípulos ficaram com medo de acompanhar Jesus de volta para a Judéia e serem mortos também. Mas Jesus aguardou ainda 2 dias, e se não bastasse, além desses 2 dias, considerando também o tempo da viagem, de onde Jesus estava até Betânia, cerca de 32 quilômetros, mais 1 dia. Portanto, 1 dia para o mensageiro chegar até Jesus, 2 dias que Jesus aguardou, mais 1 dia para ele voltar até Betânia, 4 dias. Foi o tempo em que Lázaro ficou sepultado. Marta e Maria acharam que Jesus havia demorado.
Mas Jesus não age de acordo com a nossa agenda. O calendário de Deus não é o nosso calendário. Ele sabe a hora certa de agir, mesmo quando Ele parece demorar. Ele está preparando algo melhor para a sua vida, para a sua família, para a situação que você está vivendo. Muitas vezes nós somos pegos pela incredulidade, pela incerteza, pela dúvida, pelo questionamento. Mas Deus está demorando. Não. Jesus não age de acordo com a nossa agenda. Marta e Maria também pensaram dessa forma. Marta e Maria também acharam que Jesus estava demorando. E realmente, com a notícia que Lázaro estava enfermo, na nossa mente, ao nosso ver, ao nosso modo de entender as coisas, era previsível que Jesus imediatamente mudasse a sua trajetória e voltasse para Betânia, ou até mesmo, como nós já dissemos, que Ele determinasse a cura, mesmo à distância. Mas Jesus ainda aguardou 2 dias, porque a agenda de Jesus não é a mesma nossa. Uma terceira lição: antes mesmo do problema ou da situação que você esteja vivendo ter se estabelecido na sua vida, Jesus já garantiu o seu milagre. Antes mesmo do problema ter te alcançado, o seu milagre já está garantido. Vejamos os versículos 4. O versículo 4 do capítulo 11. Jesus, quando recebeu a notícia, declarou que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse glorificado. Antes mesmo de Lázaro morrer, o milagre já estava garantido, já estava assegurado na vida de Lázaro. Jesus, quando recebeu a notícia, já declarou: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para glorificar o nome de Deus. Muitas vezes nós nos assustamos, ficamos apavorados, simplesmente de pensar que podemos ser acometidos por uma doença. Mas nós deveríamos ter a certeza, nós deveríamos ter no nosso coração ardendo aquela chama de crer que mesmo que qualquer doença venha nos atingir, nós temos um milagre, a vitória garantida no nome de Jesus, mesmo antes, porque nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus que ressuscita até os mortos, porque não haveria de curar-nos, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. Marta e Maria, e também os discípulos que estavam com elas, não compreendiam o propósito daquela enfermidade, o propósito da demora de Jesus, muito menos da morte de Lázaro. Não entenderam os propósitos de Deus para aquele momento. Quantas vezes também isso acontece conosco? Nossa mente humana, falha, limitada, muitas vezes não compreende o tratamento de Jesus, o tratamento de Deus nas nossas vidas. Ficamos com medo, apavorados, porque não entendemos que em tudo Deus tem propósitos para as nossas vidas. E por não entender o propósito, Marta e Maria começam a conjugar o verbo no passado, numa demonstração de desapontamento, de frustração, de angústia, de decepção. Senhor, se estivesses aqui no passado, meu irmão não teria morrido. Senhor, se não tivesses demorado 4 dias, meu irmão não teria morrido. Bem parecido com a reação dos discípulos a caminho de Emaús, em Lucas 24, 21, nós esperávamos que fosse Ele quem houvesse de redimir a Israel no passado. E aqui eles estavam falando com Jesus, a caminho de Emaús,
contando os episódios, os últimos acontecimentos da morte de Jesus, dizendo para o próprio Cristo: nós esperávamos que fosse Ele quem houvesse de redimir a Israel, mas já este o terceiro dia em que tais coisas aconteceram, conjugando os verbos no passado, demonstrando desapontamento, decepção, frustração, angústia, tristeza por algo que havia ocorrido, mas sem entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não existe presente, passado e futuro. Os propósitos de Deus estão além da nossa compreensão. Talvez você esteja passando também por lutas, por provações, já tenha perdido também a esperança. Talvez você já esteja conjugando os verbos também no passado. Se o Senhor tivesse olhado, se o Senhor tivesse estendido a mão, se o Senhor tivesse feito. Eu digo para você nesta noite: não desanime, não desista. Mesmo que pareça estar demorando, os propósitos de Deus para a sua vida muitas vezes não são compreensíveis aos nossos olhos humanos e carnais. Seu milagre pode já estar garantido, assim como o milagre de Lázaro. Antes mesmo do seu problema ter se estabelecido na sua vida, Deus já tinha um milagre, já tinha a sua vitória garantida e assegurada para a sua vida. Jesus nunca chega atrasado. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele enxerga o futuro muito antes do que você imagina. Ele age no tempo certo, Ele age na hora certa, Ele age no momento certo. E no tempo de Deus, o seu milagre, a sua vitória vai chegar. Por isso não desista, não desanime, creia na palavra do Senhor. Um quarto e última lição, último aprendizado que nós, dentre muitos outros que podemos extrair desta passagem, Jesus se identifica com a sua dor. Jesus se identifica com a minha dor, com a nossa dor, com a sua dor. A Bíblia diz que Jesus, vendo a tristeza daquelas mulheres, Marta e Maria, e de todos aqueles judeus que estavam ali consolando-as, Ele se comoveu profundamente e chorou. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Jesus se entristeceu ao ver a dor, o pranto, ao ver o sofrimento daquelas mulheres, daquelas pessoas. Jesus nos ama e se compadece de nós e do nosso sofrimento. Você crê nisso? A palavra de Deus nos assegura, demonstra claramente que Jesus se identifica com a nossa dor. Isaías 53, versículo 4: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos sarados. Essa é a palavra de Deus para você, para mim nesta noite. Jesus se identifica com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua aflição, com aquilo que você está passando. O choro de Jesus foi uma demonstração da sua humanidade e de que Ele realmente se importa com a nossa dor, de que Ele realmente se importa conosco, com o nosso sofrimento. Talvez você esteja numa situação de dor e sofrimento semelhante a essa que viveram Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Talvez você já tenha perdido as esperanças,
Talvez você já tenha tido as suas forças enfraquecidas, diante do tamanho, diante da luta, do teu problema. Talvez você ache que não tem mais solução para a sua situação. Mas antes de chamar Lázaro para fora, olha só o que Jesus disse para Marta. E olha só o que Jesus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Você que está em casa nos assistindo. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse isso para Marta, quando ela estava ainda conjugando os verbos no passado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para ela, você não sabe o que eu tenho preparado, qual que é o meu propósito, glorificar o nome de Deus através da ressurreição do seu irmão Lázaro. E ela ainda continuava com dúvidas. Remove a pedra, mas já faz 4 dias, mestre, ele já cheira mal. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus, sendo orado, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, morto há 4 dias, milagrosamente ressuscitou, para a glória de Deus Pai. Muitas vezes nós colocamos impedimentos, barreiras, limitações para a bênção, para o milagre de Deus nas nossas vidas. Mas Deus, já faz tanto tempo que essa causa está na justiça. Mas Deus, faz tanto tempo que meu esposo foi embora de casa, que meu filho se afastou dos caminhos do Senhor. Assim como Marta, mestre, faz 4 dias que ele já está sepultado, ele já cheira mal. Mas o poder de Deus vai além da nossa compreensão. Se creres, verás a glória de Deus. Basta crer, basta confiar. O fato de sermos amigos de Jesus não nos poupa dos sofrimentos. Jesus não age de acordo com a nossa agenda. Antes mesmo do problema ou da situação ter se estabelecido na sua vida, o seu milagre já está garantido. Jesus se identifica com a sua dor, com a minha dor, com a dor de toda a humanidade. Não desista, não desanime. Nosso Deus se identifica com o nosso sofrimento. Ele não é um Deus morto pregado numa cruz. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que enxuga as lágrimas, Ele é o Deus que chora conosco. O nosso grande erro, o meu grande erro, muitas vezes é menosprezar, desprezar, subestimar, ignorar o poder do nosso Deus, no tempo presente, no hoje, no agora, no já. Diante daquelas situações, diante daquilo tudo que já passou, e muitas vezes diante daquilo que irá acontecer, nós relativizamos o agir de Deus ao tempo passado, ao tempo futuro, e muitas vezes esquecemos que Deus age no tempo presente, no hoje, no já, no agora. Mas Deus já não tem mais esperança. Mas Deus, a minha situação não tem mais solução. Você precisa crer no Jesus de hoje. Ele não é o grande eu era, Ele não é o grande eu serei, mas Ele é o grande eu sou, no presente. Quantas vezes nós ficamos com a nossa mente voltada para o passado, muitas vezes com medo do futuro, das coisas que estão por vir,
com medo do vírus. Nós temos que sim nos cuidar, manter o distanciamento, usar máscara, álcool gel. Mas meu irmão, minha irmã, se Deus tem um propósito na sua vida, não é vírus, não é nada, não é doença que vai impedir o propósito de Deus ser glorificado na sua vida. Antes mesmo de você ser atingido, acometido por qualquer mal, o seu milagre já está garantido, assim como o milagre de Lázaro já estava garantido antes mesmo dele vir a óbito. Creia no Deus que faz milagres hoje. Não deixe para amanhã, não viva do passado, viva o hoje. Deus tem milagre para realizar na sua vida, na sua família, hoje. Não deixe que os verbos do tempo passado venham a fazer parte da sua vida, da sua rotina, do seu dia a dia, de lamento, de lamúria, de tristeza, de angústia. Mas creia que Deus tem um propósito em tudo, independente do tempo. Não podemos ficar presos à agenda, porque a agenda de Deus não é a mesma nossa. Independente de estarmos na casa do Senhor, próximos, amigos, íntimos, em comunhão com Ele, com a sua palavra, isso não nos isenta, não nos imuniza de sermos acometidos por problemas e dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas creia que o seu milagre está garantido. Creia que Jesus se identifica com a sua dor, e Ele está olhando para você, e Ele está esperando o momento oportuno, assim como foi com Lázaro, de agir na sua vida, de operar o milagre que você tanto precisa, e glorificar o nome de Deus através da sua situação. Creia hoje, não deixe para amanhã, não deixe a dúvida, a incerteza tomar conta da sua vida. Creia num Deus que faz milagre. Creia num Deus que opera, que ressuscita até os mortos. Você crê nesse Deus? Tome posse dessa palavra nesta noite. Talvez o seu coração estivesse cheio de dúvidas e incertezas, questionamentos. Diante de tantos problemas, é normal que nós venhamos a nos enfraquecer. Deus, por que tudo isso? Deus, por que tanto tempo à espera de algo sobrenatural, de uma ação, de uma intervenção do Senhor na minha vida? Mas tenha fé, tenha força, aguente firme. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, Ele não tarda, Ele chega na hora certa, no momento oportuno. Tome posse nesta noite, creia nessa palavra e viva o hoje, o presente. Deus tem feito milagres na sua vida diariamente, na sua família, na sua casa. O fato de você estar aqui nesta noite, o fato de você estar na sua casa, diante de um aparelho celular, televisão, notebook, ouvindo esta palavra, já é um milagre. De você estar vivo, respirando, alimentado, saudável, já é um milagre da parte de Deus na sua vida. Viva um milagre hoje. Creia que Ele tem milagres para você hoje, que Ele já tem feito milagres na sua vida, e que todos os demais já estão garantidos. Amém?